Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula do nosso projeto, nosso curso online gratuito para ajudar os candidatos do CAP e do CPA a lograrem êxito na prova para admissão a sargento. Siga nas redes sociais, divulgue o nosso trabalho e assim cada vez mais alcançaremos mais candidatos e poderemos ajudar mais pessoas. Muito importante, pessoal, use a máscara se tiver que sair de casa para proteger a sua saúde e a de outros, né? Então, pessoal, hoje nós vamos tratar do CAV, controle de avarias. Porém, será diferente, porque nós não vamos tratar perguntas com alternativas. Nós iremos tratar perguntas diretas, com respostas para escrever. Então, eu peço a você que pegue seu material de anotação, veja todo o vídeo e depois reveja o vídeo anotando as perguntas e respostas. E assim, a fixação do conhecimento será melhor. Então, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. É o conjunto de recursos humanos e materiais necessário para a prevenção ou restabelecimento da capacidade de manobra, poder combatente do navio, estanqueidade e estabilidade. O que é? Tempo para vocês responderem. Então, pessoal, vai ser simples. É a definição do próprio controle de avarias. O CAV tem esse propósito, essa definição. Na verdade, ele tem essa definição, que o propósito dele está dentro dessa definição, mas vamos para o próximo. Qual o propósito do CAV? Seria a próxima pergunta. A pergunta anterior, parte dela, responde essa pergunta direta, certo? Então, se vocês quiserem voltar para dar uma analisada, para poder ver se consegue identificar a resposta, tempo para vocês responderem. Bem, pessoal, o propósito do CAV é manter o máximo poder combatente do navio, né? Para manter as instalações e recursos funcionando e diminuir o dano sobre eles, né? Através da prevenção ou do combate direto. Mas só manter o máximo poder combatente do navio já está excelente. Vamos para a próxima. Papel definido e desempenhado por militar dentro de uma estação de acordo com a organização de combate do navio. Bem, a gente já está falando dentro do teatro de operações, dentro da cena de ação. Eu tenho um militar que guarnece uma determinada função. O que é isso? Qual seria? Tempo para vocês responderem. Algumas respostas, na grande maioria, são palavras simples ou compostas, pequenas, mas dentro das perguntas de prova seriam as alternativas. Então, se você lembrar da definição e associar a palavra, automaticamente você já vai saber a resposta correta. Então, vamos para a resposta. Função. Eu tinha até dito, né? Mas beleza. A ação que o militar tem a executar determinada em documentos, manuais, procedimentos e publicações. Tarefa imposta ao militar dentro do Camaleão 201, 202, administração das equipes, a função inerente ao chefe do reparo, do líder do reparo, mas dentro dessa função, quais são as tarefas que ele irá realizar? Então, tarefa. Como é subdividido o CAV? Estação central do CAV e estação de reparo. Lembrando, essa estação de reparo, ela depende do tamanho do navio, né? Nas fragatas classe Niterói existem 3 reparos, 1, 2 e 3, né? No porta-avião antigo, né? Porta-avião São Paulo,
6 reparos de cave, né? Inclusive um reparo destinado só para aviação, que era o reparo da ilha. Enfim, apesar de ter só essas duas palavras, a segunda vai depender do tipo e da classe de navio. E a estação central do cave, em todos os lugares, né, todos os navios, é o CCM, né, que é o Centro de Controle de Máquinas, né, podendo ser realocada para algum outro lugar em caso de avaria no próprio CCM. No porto, quando em condição 3, torna-se necessário existir 2 turmas de suporte alfa e bravo. Devido à demora desses homens a vestir a roupa, como é composta a turma de suporte alfa e bravo, respectivamente? Então, aqui nós já estamos tratando das equipes, certo? Turma de ataque rápido, turma de suporte alfa, bravo, turma de rescaldo, turma de remoção de escombros. A cena de ação é composta por todas essas equipes, mas aí ele está falando só da Alfa e Bravo, ok? Resposta: a turma de suporte Alfa, ela é composta por pelo menos 3 homens e capô, luva anti-flash e máscara de combate a incêndio. A suporte Bravo, 4 homens com roupa Fernô, né? Que é também conhecida como roupa de bombeiro pesado, ok? Na sequência normal das ações, evoluindo para a condição 1, quanto tempo a turma de suporte alfa tem para render a turma de ataque? E depois de ser rendida, o que a turma de ataque deve fazer? Bem, pessoal, aquela dinâmica. Turma de ataque rápido, né, ou turma de ataque, turma de suporte alfa, turma de suporte bravo, turma de remoção de escombros, né, e por último a turma do rescaldo. Não, turma do rescaldo, depois de remoção de escombros, é a última, né. Então, dentro dessa realidade, o que deve ser feito? Bem, a suporte alfa tem até 3 minutos, né, para render a turma de ataque. O mais importante dessa resposta aí, 3 minutos. Agora, já simplifiquei para vocês. A turma de suporte alfa chega em 3 minutos, enquanto a Bravo está se equipando e ficando pronta. Ela tem até 8 minutos. Agora vamos lá. Definição. É uma reação química de oxidação na qual a substância combustível reage com o comburente ativada pelo calor com desprendimento de energia luminosa, calor e gases combustíveis. O que é isso? Essa é a definição de quê? Combustão. Quais são os componentes do tetaedro do fogo? Temperatura de ignição, combustível, comburente, reação química em cadeia. Mais uma definição. É todo elemento que é associado quimicamente ao combustível é capaz de fazê-lo entrar em combustão. Combustão é sinônimo de queima, tá, pessoal? Comburente. Qual o comburente mais fácil encontrado na natureza? O oxigênio. Sabendo que o oxigênio encontra-se no ar atmosférico a uma quantidade aproximadamente de 21%, normalmente não ocorre chama quando a concentração de oxigênio no ar é inferior a quantos por cento? Você precisa do oxigênio para alimentar a reação química, né? Mas quando ele está abaixo de 16%, não há chama, não há queima, exceto materiais que contêm carbono em sua estrutura. Carvão vegetal queima abaixo de 16%, carvão mineral e materiais que têm carbono em sua estrutura, certo? São materiais fibrosos, na verdade, e eles ficam em forma de brasas. Essa é a queima que existe abaixo de 16%. Acima de 16% não há chama.
é toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Madeira, papel, pano, estopa, tinta, alguns metais, etc. E é o elemento que serve de fonte de propagação para o fogo. Essa definição é de quê? Combustível. Até porque, quando ele falou ali, nem precisaria ali, madeira, papel, pano, combustível. Quanto ao estado físico, como podem ser classificados os combustíveis? Estado físico. Sólidos, líquidos e gasosos. Estado físico da matéria. Toda matéria, se ele fala que madeira, papel, pano, estopa, tinta e alguns metais e etc., isso são matéria. Toda matéria, pelo menos sua grande maioria, pode ser usada como combustível. Então aqui na verdade só classificou a matéria, sólido, líquido e gasoso, estado da matéria. Quanto à volatilidade, como podem ser classificados os combustíveis? Bem, voláteis como são combustíveis que desprendem gases, né? E eles são líquidos, né? Os voláteis. Mas como podem ser classificados? Pô, se eu tenho a volatilidade, eu tenho os voláteis e os não voláteis. Estava de graça também. Pessoal, observem que as questões, as definições são um pouco extensas, mas existem palavras-chave dentro das definições, né? Que nas primeiras videoaulas, na parte de Nodam, eu estava sublinhando e pondo de encarnado essas palavras-chave, mas aqui, como essa parte tem o intuito de dar volume de questões para os senhores e depois os senhores montarem um mapa mental em cima desse raciocínio, os senhores irão identificar as palavras-chave em cada definição. E também isso vai ajudar no estudo de vocês, para aprender, não decorar. Esqueci a definição, lembrei a palavra-chave, lembrei a mecânica da situação. São combustíveis que, nas condições normais de temperatura e pressão, desprendem vapores capazes de se inflamar, álcool, éter, benzina, etc. Voláteis. Grandeza termodinâmica intensiva comum a todos os corpos que estão em equilíbrio térmico, que expressa a quantidade de calor existente em um corpo ou no ambiente. Temperatura. Grandeza termodinâmica, grandeza física, né? Termodinâmica, temperatura. É a temperatura necessária para a reação química ocorrer entre o combustível e o comburente, produzindo gases capazes de entrar em combustão. Temperatura de ignição. Comburente, combustão, temperatura de ignição. Esse é o triângulo do fogo. O tetraedro do fogo entra a reação química em cadeia. Tem o triângulo e o tetraedro. É a temperatura necessária para inflamar os gases que estejam se desprendendo de combustível só com a presença do comburente. Ponto de ignição. Quais são os métodos de transmissão de calor? Lembrando, pessoal, calor é energia, certo? Calor é energia. Então, quais são os métodos que se propaga energia? Quais são os métodos que se propaga energia? Através da chama. Então nós temos a irradiação, a condução e a convecção. Vou falar brevemente sobre cada um deles. A irradiação é quando você tem a base da chama e ao redor você tem outros materiais combustíveis. E através de ondas de calor, né, que se propagam pelo ar, você consegue transmitir calor a outro material a ponto dele se inflamar. A condução, ela acontece de molécula para molécula.
ela ocorre nos metais, certo? A condução, havendo a expansão do metal. O metal se distorce, fica bem quente, dependendo da temperatura, ele até pode entrar em ponto de fusão. E a convecção só ocorre nos gases, né? Porque quando tem a chama, desprende gases, esses gases também vão para outros compartimentos e, dependendo da temperatura, eles podem se inflamar. Então, irradiação, eu tenho a base do fogo e eu transmito calor por outro material combustível. Condução, molécula para molécula, e só ocorre nos metais. E a convecção ocorre somente nos gases. É a transmissão de calor que acompanha geralmente a emissão de luz e radiação. É a transmissão de calor que faz de molécula para molécula através de um movimento vibratório que anima e permite a comunicação de uma para outra. Você vê, aí está a definição de condução. Mas para mim não esquecer e sempre levar esse conhecimento, transmissão de calor de molécula para molécula e ocorre nos metais. Eu sei que a molécula vai vibrar, vai transferir de energia de uma para outra, havendo a expansão do metal, mas, gravar essa definição exatamente, às vezes os senhores podem se confundir. Isso aí pode ser um VOF, pode ser aquela associação de coluna. 5 itens, se eu lembrar pelo menos de 3 definições com palavras-chave, eu já mato a questão. Qual o método de transmissão de calor característico dos líquidos e dos gases? Por que ele botou líquido aqui? Porque os líquidos podem ser voláteis, não são todos, tá? Mas o éter, o álcool, eles são voláteis, né? Ao entrar em contato com a atmosfera, desprendem gases, né? Por isso ele que tratou de líquidos aí, né? Então, convecção só ocorre nos gases. Os incêndios podem ser separados em 4 diferentes estágios. Quais são esses estágios? Estágios do incêndio. Quando eu tenho um incêndio em um compartimento, esse incêndio ele tem estágios que ele vai seguir do seu início até o seu final. É isso que trata a pergunta. Fase inicial, em desenvolvimento, incêndio desenvolvido, queda de intensidade, né? E o fim. Dentro dessa realidade, na fase em desenvolvimento, em desenvolvido e em queda de intensidade, essas 3 do meio praticamente, né? Que é que faltou o final, ocorrem fenômenos. No desenvolvimento ocorre o rollover, né? Que eu tenho, imagina uma sala com um sofá. O sofá está encostado na parede e devido a um curto na tomada, o sofá começa a pegar fogo. No começo aquele fogo vai estar concentrado, um pouquinho. Depois que ele começar a consumir o material combustível, que será o sofá, ele vai começar a desprender fumaça dentro do compartimento. E as fumaças vão se concentrar na base superior e vão se espalhar. Esse fenômeno se chama rollover, né? Que é o desprendimento dos gases do material combustível se espalhando pelo compartimento. Na fase em desenvolvimento. Na fase do incêndio desenvolvido, a chama já consumiu, além do sofá, outros materiais que estão na sala, o compartimento está cheio de fumaça e essa fumaça entra em combustão, consumindo todo o material combustível do compartimento, certo? E é impossível ter algum sobrevivente quando chega nessa etapa. Depois que ele consome todo o material combustível do compartimento, a chama começa a baixar, porque não tem mais o que queimar, né? Aí você ali tem aqueles materiais fibrosos, né? Que tem carbono em sua estrutura, que apesar de não queimar, não ter chama, eles ainda concentram calor, porque eles ali abaixo de 16%, né? E na queda de intensidade, vem alguém para entrar no compartimento para fazer uma inspeção, então entra, abre a porta de qualquer jeito, a escotilha, né? Realimenta o local com oxigênio, que
PHT, oxigênio é 21% da parte externa, realimenta, então há uma explosão, e o nome disso é backdraft. Os 3 fenômenos são rollover, flashover e blackdraft. Então, pessoal, essa foi a contribuição aí para os candidatos do CAP e do CPA que seguem nosso projeto. Essa foto foi mais uma foto que eu tirei durante a comissão. Tive a oportunidade, graças a Deus, de ver o sol nascer e se pôr quase todos os dias. Trabalho árduo, porém muito gratificante. Faça o que é correto, dê o seu melhor, ajude o próximo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe nossos materiais de estudo e estudar é vencer. Nunca desista, sempre persista. Às vezes na nossa vida, todo dia nós realizamos uma prova. A gente levanta da cama para cumprir a nossa missão, a nossa tarefa, né? Que é prestar o nosso serviço, ou se estiver em casa, cuidar das nossas famílias. E a gente nunca sabe como o dia vai terminar. Às vezes a gente se aborrece, às vezes a gente se decepciona, né? Mas sempre haverá outro dia, uma nova oportunidade de se dar o melhor. E dando o melhor a cada dia, nós iremos conseguir. Valeu? Pronto, pessoal. Agora, fim.